Olá, amados, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA e Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E nós estamos na nossa série Restaurando a Sua Identidade. Vamos para o quarto episódio dessa série. Você sabe quem você é? E hoje, olha, tem choradeira nessa série, viu? Uma série lindíssima. Então, se você conhece alguém que está passando por algum desafio, algum problema, alguma depressão, alguma ansiedade, não esquece de compartilhar essa mensagem, também curtir e se inscrever aqui no nosso canal. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, @Valnice Milhomens no Instagram, @doutora Joana Costa, @Ative Seu DNA. E nós vamos aí para a nossa série Você Sabe Quem Você É? Nós sabemos que o inimigo, ele ataca em alguns pontos principais e aí a gente vai contar e relembrar algumas histórias da Bíblia para nos lembrar que ele sempre vai nos atacar na nossa identidade, o que a gente está vendo hoje com a cultura ao nosso redor e também sobre o que Deus falou com a gente. Então, nos lembrando aqui, vou pegar 2 episódios da Bíblia. O primeiro episódio a gente vai lembrar lá de Adão e Eva, que é em Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais que o Senhor Deus havia criado. Ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Ela respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, e se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, disse a serpente. Deus sabe que no momento que vocês comerem desse fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Então, a tentação aqui foi Eva comer o fruto. Não, a primeira investida do diabo aqui, né, de Satanás aqui, foi contra o que Deus disse. Então, todos nós temos promessas na nossa vida, temos coisa que Deus nos disse e muitas vezes alguma situação no cotidiano vem contra isso. Nesse momento, em quem nós acreditamos? Nas promessas de Deus ou no que as outras pessoas falaram. Então, a gente já vai começar com essa primeira tentação. A segunda, ela tem relação com a identidade, mas nós vamos nessa primeira. Muitas vezes nós recebemos promessas de Deus, né? Seja um profeta que falou para você, Deus que falou para você nas suas orações, nas suas meditações, você sentiu aquilo no seu espírito lendo a Bíblia, né? A Bíblia é o único livro que a gente lê e realmente o autor ele vem. Então, de alguma forma, Deus disse para você aquelas promessas. Aconteceu alguma situação, algum desafio na sua vida, então algum problema no trabalho, um problema grave financeiro e você esqueceu aquelas promessas que Deus fez para a sua vida. Então eu queria já começar a perguntar sobre isso. Porque muitas vezes é fácil a gente acreditar nas promessas de Deus quando está tudo indo bem, né? Então, quando está indo tudo favoravelmente bem, Deus prometeu, por exemplo, né, José se viu lá sonhando, né? Quando ele era um adolescente e criança, adolescente, ele sonhou que ele estava lá com aquela veste, os irmãos e os pais se prostravam diante dele. Então, sonhou como se ele fosse alguém muito importante ou um rei. Mas aí os acontecimentos da vida dele em seguida não foram de acordo com este acontecimento. Este acontecimento, essa promessa de Deus, ela se fez na vida de José, mas teve um tempo, né? Um ciclo, né? De 20, 25 anos aí para a promessa se cumprir. E como deve ser o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mentalidade, o nosso pensamento, quando a gente não vê as promessas de Deus se cumprindo imediatamente naquele minuto que a gente quer. Quem você é? Quem você é?
Todas as nossas crises são crises de identidade. Se Deus traz algo para a sua vida, é um desafio. Nós nos esquecemos de uma coisa: Deus é sábio. Qual é o pai que vai confiar a uma criança de 5 anos gerir uma empresa? O pai pode sonhar com o filho para chegar no futuro ser, mas ele não vai entregar a gerência até que ele esteja pronto. Nós precisamos ter um conceito de Deus, que Deus nunca nos chamará para fazer algo sem primeiro nos capacitar. Deus nunca nos dará uma tarefa sem dar com ela a habilidade divina para cumpri-la. E por que que nós nos deparamos com essas lutas internas emocionais quando chega o desafio? Você falando aí, eu pensei em mim. Porque abordando a questão, como é que o diabo vem tentar? Em cima daquilo que Deus lhe chamou. Quando você traz aí Eva, ele vai tentar em cima de quê? Do que Deus falou. Do que Deus falou. Ah, é isso que ele falou? Ah, mas não era isso que ele queria dizer. Quando Deus me chamou de volta ao Brasil, que eu caí no chão, debaixo daquela unção, daquele poder, e Deus me pergunta: estás pronta para ir para o Brasil? Eu tinha feito uma oração na noite anterior e a repeti cedo de manhã. Tens tudo o que queres de mim? Não sei mais o que te dar. Aí quando ele pergunta: estás pronta agora? E eu pergunto: para quê? Para ir para o Brasil? Eu fiquei quieta, apavorada. Por que apavorada? Se eu sempre... Eu já tinha servido 15 anos em África. Se eu sempre obedeci a Deus e criei que Deus supre, que Deus vai à frente, o Deus que chama é o Deus que capacita, tal, tal. E por que essa atitude agora? Por que eu estou ali paralisada de medo? Por quê? Porque o que é que o diabo vai cochichar? Você é mulher. E ele diz: tenho um ministério para ti no Brasil. Treina-me um exército. Eu sou mulher. O que é que o diabo vai trazer? Você não vai conseguir. Isso é o quê, gente? É na década de 80. Mulher pregadora? Eu fiquei sozinha em África porque todo mundo foi embora quando chegou a guerra comunista. Agora, Brasil? Então, realmente, quem é você? De repente, você começa a se ver a partir de limitações culturais. Eu sou mulher. Não é trabalho para mim. Eu me senti igual o ratinho na frente de um leão. Meu Deus, mas eu não podia dizer não para Deus, mas eu tinha que lidar com essa reação interna. Quem sou eu? Deus nunca nos chama sem nos capacitar. A minha capacitação vem de Deus, disse Paulo. Ele é fiel, mas não há outro jeito. Nós sempre temos que voltar à Bíblia, temos que voltar às promessas, temos que meditar em Deus, temos que relembrar a nós mesmos e verbalizar, em voz alta mesmo, é voz alta, não é ficar em meditação silenciosa, não. Quando nós verbalizamos algo, aquilo mexe conosco. No meu caso, era um negócio fora do normal. Eu estou ali em África sozinha, calada, tinha deixado junta, queria ficar em África, agora Deus me falar de Brasil, misericórdia, eu mulher, eu mulher, eu mulher? Venci, tremendo por dentro. Eu digo, vamos obedecer a Deus, Deus é fiel. É natural, Deus sabe, Deus conhece, Deus não vai nos condenar por esses estremecimentos internos que a gente tem,
mas Ele nos fortalece para que nós comecemos a nos ver. Sim, sou mulher mesmo, mas Deus está comigo, Ele vai me ajudar, Deus não pode me dar algo para o qual Ele não me dê a capacitação. Quer dizer que você não vai enfrentar problema? Não, você vai. Falamos no outro de rejeição. Claro que muita gente me condenou, me rejeitou por eu ser mulher. Pregadora mulher, onde que já se viu? Enfim. Mas Deus nos faz sobreviver e nos forja. No meio destas lutas, somos forjados. No meio de cada desafio que estremecemos, mas que em vez de retroceder e nos afundar, olhamos para Deus, nós somos cada vez mais fortalecidos. O diabo vai inventar outras maneiras, porque ele não desiste. Mas para a próxima estaremos mais fortes para vencer a próxima. Maravilha, maravilha. Eu lembro também quando eu resolvi fazer medicina, eu era bem pequenininha. Na verdade, eu não falava em medicina, né? Eu falava que eu queria curar as pessoas, então eu saía com a maletinha do meu pai. Meu pai era médico e eu lembrava que ele acordava de madrugada, ia para o hospital e eu saía com a maletinha dele em casa, falando que eu ia curar as pessoas. Então, sempre tive isso. Quando eu tinha 1 ano e pouquinho, eu tive uma apendicite e quase morri, fiquei no hospital. Pedi para ele ler a Bíblia para mim, ele nunca tinha lido, né? Então ele falou, vou ler, porque estou nessa situação, eu vou ler. E tinha uma coisa muito dentro de mim, eu preciso sair daqui. Ninguém me falou, né? Mas eu preciso sair daqui. Era uma cidade bem pequenininha, uma cidade de 100 mil habitantes. Eu nunca tinha andado nem de ônibus na minha vida, porque não tinha ônibus, tá? As pessoas iam a pé ou iam de carro. Então era uma cidade pequena. Então, quando eu senti no meu coração que eu precisava fazer medicina e que eu precisava sair dali, eu quis ir para o Rio de Janeiro. Imagina, Rio de Janeiro, cidade grande, enorme, gigantesca. Eu, uma menina, mulher, né? Mulher primogênita, com 15 anos, eu era uma menina. E nessa época o meu pai não deixava nem eu sair sozinha, ele me buscava e levava na escola, né? Não podia ter nada. Então, mas eu tinha aquilo dentro do meu coração e ele tinha isso também. Ele falava, eu tenho certeza, eu não quero que você saia, porque se você sair, eu tenho certeza que você não volta, né? E foi realmente o que aconteceu. Então, mas várias vezes durante esse período, né, que eu ia fazer vestibular e que eu ia para fora, minha mãe me apoiava, mas meu pai, você não vai conseguir. Várias pessoas, você não vai conseguir, porque você não fica aqui, você é a melhor aluna da escola, você tira 10, 9, eu tirava 9, minha menor nota era 9, 9,5, 10, né? E eu fui para o Rio de Janeiro para tirar 4, eu chorei 3 dias seguidos, né? Chorei, estudava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, não tinha sábado, domingo, não tinha nada, eu entrava na escola às 7 horas, saía às 10 quando fechava, de tão assim que eu tava, né, para realmente executar um sonho. Porque quando você tem um sonho, tem um chamado, tem aquilo dentro do seu coração, mas vinham várias pessoas, vinha o diabo de várias formas. Você não vai conseguir, você não vai dar conta, você veio do interior, você não consegue, você é mulher, você é menor, você, né, não tem base, você vai precisar de 300 anos a mais, né? E não, eu passei no 3º ano, passei no meu primeiro vestibular para a Faculdade Federal, onde eu sonhava. Então, mas não foi fácil, tá? Foi um processo. E eu realmente repetia isso muito. Essa primeira parte a gente falou que o diabo ataca o que Deus fala para você. E nessa segunda parte a gente vai falar que o diabo ataca a sua identidade. Hoje na sociedade a gente vê um grande ataque da identidade de várias formas e de várias maneiras, né? Hoje, muitas vezes, as crianças que nascem não sabem se são homem ou se são mulher, no item básico da identidade. Então, a gente vai ver na Bíblia esse ataque também à identidade já com Jesus. A gente vê que a primeira tentação de Jesus não foi o pão, mas sim a identidade dele. E a gente vai ler aqui em Lucas 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, sim, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois você vai falar sobre isso. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante esse tempo e teve fome. Então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que esta pedra
se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. O maravilhoso, gentil Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, existem conflitos, como você disse, existem desafios na nossa vida que são capacitações para a nossa missão, para o nosso propósito, e não deixar que esses desafios influenciem a nossa identidade. Então, diante desse mundo e desses grandes desafios que estamos no mundo atual, os pais, com a formação dos filhos, com a identidade, com a formação da identidade dos filhos, nas escolas, nos colégios, nas famílias, eu queria perguntar para você, como fortalecer essa identidade de quem você é, em detrimento de tudo que tem na nossa cultura ao redor, para degradar essa identidade? Satanás é inimigo do homem. Você falou de Eva, da tentação de Satanás, e ele quer distorcer a imagem de Deus, porque o que é que Satanás odeia no homem? A Bíblia diz que ele desejou ser semelhante ao Altíssimo. Se ele queria ser semelhante, não era. Quando Deus criou o homem, qual é a primeira palavra? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Toda a obra do diabo é distorcer a imagem de Deus em nós. O que é que vale dizer? A nossa identidade. A nossa identidade. E essa é uma guerra sem tréguas, essa é uma guerra sem fim, porque até que Cristo volte, ele estará na ofensiva, até porque ele conhece os sinais. Eu estou falando dos 2 últimos sábados sobre a semana de 7 dias, 7 milênios, e ele sabe contar muito bem o tempo, embora ninguém saiba, nem ele sabe o dia e a hora em que Cristo vem, ele sabe onde estamos no calendário, que pouco tempo lhe resta. Então ele lançou todos os seus arsenais na nossa geração para roubar a identidade. O que já está profetizado. No caso de Jesus, quando você fala, e está muito bem dito, que a primeira tentação não foi nem sequer o pão, é a identidade. Por quê? Deus proclamou, tu és meu filho. E o diabo chega, se tu és o filho, o que ele quer atacar? A identidade. Será que tu és filho mesmo? Será que és? Não és? Então prova, faz alguma coisa. Então é realmente a identidade. Porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Mas tu és o filho de Deus mesmo? Se és o filho de Deus, o que é que estás fazendo aqui? Enfim, mas essa guerra de distorcer a nossa identidade. Jesus, nas cartas que ele enviou às 7 igrejas da Ásia, tem uma que é Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que não era quente nem fria. Na década de 80, quando eu voltei de África, eu fiquei muito impressionada com o tipo de problema que as pessoas traziam para mim. Muito na área do homossexualismo. E eu comecei a orar, Deus, o que está errado? Então Deus me mostra, me dá uma luz, um entendimento. E eu preguei sobre isso. A era de Laodiceia, a era que virá quando as pessoas não saberão mais qual é a sua identidade. Foi uma mensagem profética. Mas na altura, o que ele me mostrou é que Satanás em cada cultura quer mudar a identidade das pessoas com vistas ao governo do anticristo, que será homossexual. E como é que eu sei disso? Porque lá no livro de Daniel diz que ele vai rejeitar o desejo das mulheres. E aquilo que você trouxe, as pessoas hoje, na nossa cultura, é o quê? A identidade de gênero. Identidade, como é que você dá? Não sei quem sou. Eu sou o que eu penso que eu sou. Isso é o quê? É uma ideologia satânica.
Na realidade, nós estamos lidando com a distorção que Satanás quer fazer da nossa identidade. Agora você pergunta, qual é o caminho? O caminho, onde começa? Onde começa a transformação? Onde começa você a assumir a sua identidade e ensinar como nunca aos seus filhos? Você é um menino, você é uma menina, você é um filho de Deus, você é a imagem de Deus. Para que é que Jesus Cristo veio? Eu acho muito importante as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, quando ele diz, para isto Deus nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, tenhamos o mesmo DNA. A imagem de Deus, o que ele veio? Reimprimir em nós a imagem de Deus, restaurar em nós a identidade de quem somos, porque o tema é quem é você, não é? Você sabe quem você é, né? É o seu tema aí que você colocou, você sabe quem você é? Então o Espírito em Cristo veio exatamente para dizer, você precisa saber quem você é, e a sua identidade começa. Há vários textos bíblicos, como 1 de Pedro, fostes regenerados. Deus nos gera de novo, não da semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos, para haver mudança de identidade, número 1, temos que passar por uma regeneração, ser criados em nosso espírito, porque não há mudança de fora para dentro. As mudanças, as transformações brotam de dentro para fora. Quando você fala na estética, você sempre diz, é preciso ser de dentro para fora. Como que você quer ter uma pele bonita, uma pele limpa? Tem que comer o que deixa a pele limpa, então de dentro para fora. A mesma coisa é no mundo espiritual. Eu preciso ser transformado no meu mundo interior, para poder manifestar uma atitude exterior. Tiago 1,18 diz que nós fomos gerados segundo a vontade de Deus, para que fôssemos como que? As primícias da sua criatura. 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. E 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo é uma nova criação. Então tudo começa com a regeneração do nosso espírito. Mas aí temos que assimilar o seguinte, estou escondido com Cristo em Deus. É o que Paulo fala aos Efésios, que Deus, sendo rico em misericórdia, com muito amor que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, somos salvos e Ele nos vê nele, assentado com Ele, nas regiões celestiais. Então, eu começo a me ver em Cristo, eu estou em Cristo. Quando Cristo estava na cruz, eu morri nele. Quando Ele foi sepultado, eu fui sepultado com Ele. Quando Ele ressurgiu, ressurgi com Ele. Quando Ele se assentou à destra do Pai, eu me assentei com Ele. Então, qual é a minha posição hoje? Porque eu sou filho, porque sou a imagem de Deus, porque sou uma nova criação, eu estou em Cristo. E Deus olha para mim via Jesus. Isso é muito importante. Temos a vida de Deus. João faz essa declaração, testemunha isso, que Deus nos deu a vida. Zoe, qualidade de vida que Deus tem. Esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem esta vida, esta qualidade. Então, a qualidade de vida de Jesus borbulha dentro de nós. Então, eu me vejo nele, sempre nele. Então, eu fui criado por Deus, sou nova criação. Bem, não vou falar muito, eu tenho aqui 100 declarações bíblicas, verdades sobre a sua identidade. Por exemplo, eu nasci de novo, eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou sal, luz da terra, sou a luz do mundo, eu estou protegido, eu estou debaixo do poder, eu sou transformado, eu sou redimido, sou santificado, vivo debaixo do sangue, estou vivendo vitória. Então eu não posso aceitar os temores que o diabo, quem é você? Quem sou eu? Vamos acabar com a história, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para merecer isso? Não merecemos nada, mas não é por merecimento, é pelo grande amor e misericórdia. Então abra a boca, confesse quem você é em Cristo, porque você tem uma identidade, é assim que Deus vê você, assim que você deve. E como Jesus fez, pegou a palavra, jogou na cara do diabo, escrito está, não vou seguir, não tenho que provar nada, porque
seria uma desconfiança. Jesus querer fazer, partiria o quê? De uma insegurança. Eu sei quem sou, eu sei quem sou. E você pode dizer, eu sei quem sou filho de Deus vivo, sei onde estou em Cristo, sei por onde vou, o destino dele é o meu destino. Amém, aleluia, aleluia. Eu confesso que quando a gente estava preparando para esse podcast, eu chorei muito, muito. Realmente senti um peso do Espírito Santo nessa falta de identidade nessa geração, né? Então, na preparação, chorei muito, 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 porque a gente vê, realmente é diferente de quando a gente lê a Bíblia e só lê e vê os acontecimentos passados, do que a gente vê acontecendo, o que está acontecendo hoje, né? Então, numa das pregações, e a gente estudando a Bíblia conjuntamente, né? E nas pregações a gente estava vendo exatamente essa passagem de Jesus, né? Jesus, quando foi batizado, o Pai fala para ele, este é meu filho amado. Quando Jesus chega no deserto para ser tentado pelo diabo, a primeira tentação foi, se és o filho de Deus, então acusando a identidade. Então, hoje, nós vemos isso de várias formas, né? Então, o diabo normalmente ele sempre vai em cima daquilo do que Deus disse, da última coisa que Deus disse, ou do que Deus falou que você tinha como propósito, do que ia acontecer na sua vida. Então, se você, por acaso, está passando por alguma dor, um sofrimento, uma doença, um câncer, uma depressão, uma ansiedade, você não é sua ansiedade, você não é sua depressão, você não nasceu assim, você não vai morrer assim, né? Então, você é filho de Deus. Você é vencedor em todas as coisas em Cristo Jesus. Então, comece a proclamar essas verdades. Nós vamos deixar, mande aí para o nosso direct, @valnicemilhomens, @doutora Joana Costa. Eu quero as declarações, as 100 declarações que a gente manda as declarações para vocês, essas 100 declarações para você declarar, mas você não é essas dificuldades que acontecem na sua vida, né? Você não é a doença, você não é o câncer, você não é a ansiedade, você não é a depressão, você não é esses desafios. Você é filho de Deus e vai fazer tudo que você nasceu para fazer. Amém, amém, amém. Como esse tema é um tema muito profundo, nós vamos continuar com essa série, tá? Não esquece de compartilhar. Nós vamos continuar nessa série, porque realmente é uma demanda muito grande que a gente tem visto de todas as pessoas hoje. Então, nós vamos dar seguimento a essa série. Podem dar sugestões ou perguntas também aqui pra gente, vai ser um prazer responder. Participe do nosso desafio de 100 dias, @doutora Joana Costa, @ative seu DNA. Todo dia tem lá um desafio para você finalizar o seu ano e começar 2024 ativando a sua identidade. Então, até o próximo episódio.